Olá, meus caros alunos e alunas. E aqui quem vos fala é o professor Anderson Romer, da disciplina de Química. Dando continuidade ao nosso assunto de termoquímica, né? Lembramos que termoquímica é a parte da química onde estudamos o quê? As trocas de calor que ocorrem durante as reações químicas. Termo, temperatura. Química vem de reação. Né? Lembrando também, né, que na parte termoquímica, né, nós falamos na parte dos processos exotérmicos e dos processos endotérmicos. Exo significa que a reação libera mais calor do que absorve. Endo significa que a reação absorve mais calor do que libera, né? Então hoje a gente vai, né, nessa primeira parte, aprender a determinar a variação de entalpia de uma reação. No final da nossa aula anterior, havia falado que a variação de entalpia de uma reação é determinada a partir da somatória da entalpia dos produtos menos a somatória da entalpia dos reagentes. Isso é um símbolo matemático, pessoal, que significa somatória, tá? Então veja aqui o exemplo que eu coloquei para vocês da reação de combustão do gás metano. Cada entidade participante da reação tem uma entalpia, certo, pessoal? A entalpia do gás metano é menos 74,5 kJ por mol, que é a unidade oficial. O gás carbônico, menos 393,5 kJ. E da água, menos 285,8. Agora, lembramos que a água o quê? No estado líquido. Água no estado gasoso é outro valor, que eu também mencionei na aula anterior. Quais os fatores que influenciam na entropia de uma substância? Estado físico, forma alotrópica e temperatura. São os fatores que influenciam, né, no valor de entalpia de uma determinada substância. Eu acho que vocês observaram que eu não coloquei a entalpia do O2. Observaram aqui que eu não coloquei? Por quê? Também foi mencionado na aula anterior. Toda substância simples, na sua forma alotrópica mais estável, a entalpia será igual a zero. Eu vou repetir. Toda substância simples, na sua forma alotrópica mais estável, a entalpia será igual a zero. Para quem não está lembrado que a substância simples é toda entidade química formada apenas pelo mesmo elemento. Veja que aqui só tem O2, então é uma substância simples. Gás metano não é uma substância simples, é uma substância composta. Por quê? Toda substância composta ela é constituída por dois ou mais átomos distintos. Átomo de carbono, átomo de hidrogênio. Então vamos aqui ao nosso exemplo. Então, pela fórmula da determinação da variação de entalpia, é a somatória da entalpia dos produtos menos a somatória da entalpia dos reagentes. Então vamos lá. Quem são os produtos? Quem está à esquerda, à direita, perdão, da reação. E quem está à esquerda da reação são quem? Os reagentes. E jamais você deve descartar os chamados coeficientes estequiométricos, porque esses valores de entalpia é proporcional apenas a 1 mol. Então vejam aqui, é a entalpia de CO2 mais 2 vezes a entalpia da água. Por que 2 vezes? Ó, o coeficiente estequiométrico, como acabei de falar a vocês, a entalpia de cada substância é proporcional a 1 mol. Se nós observarmos aqui na reação, nós temos 2 mols de água. Então, será 2 vezes a entalpia da água. Então, será 2 vezes 285 menos 285,8. Ó. Então, nós temos aqui os produtos. Agora, menos a somatória da entalpia dos reagentes. Quais são os reagentes? Gás metano, então vai ser a entalpia do metano. Mais 2 vezes a entalpia do gás oxigênio. Como o gás oxigênio é uma substância simples, na sua forma alotrópica mais estável, a entalpia será igual a zero. Então vamos lá. Agora, montamos a nossa expressão. Pessoal, isso aqui é matemática, gente. Por que a importância da gente aprender matemática? Matemática é a base de toda a ciência. Muita gente fica brincando e tudo dizendo, mas se você não sabe matemática, você não sabe nada de ciência. Nada. Isso aqui é uma expressão algébrica. Basicamente, a matemática é dividida em quê? Aritmética, algébrica e geometria.
Isso é a base. Claro que tem outras coisas mais profundas. A aritmética é a relação apenas de números. A algébrica é a relação de números e letras, no qual variáveis. Então aqui, vejo que em um dado momento eu estou montando uma expressão algébrica e partimos depois para uma expressão quê? Numérica. Apenas números, não tem nenhuma letra. Aqui em cima tem letra, aqui embaixo não tem. Então, agora é só substituir os valores e dessa forma calculamos. Tome muito cuidado numa parte que muita gente erra, jogo de sinal. Coisa que a gente vai aprendendo. Eu tenho até pena do professor de matemática em relação ao jogo de sinal. Porque tem aluno que chega no terceiro ano, vai fazer o Enem ainda, tem dúvida em jogo de sinal. Então, tome muito cuidado. Se por acaso vocês tiverem dúvidas em jogo de sinal, procure, né, que vai ter algum vídeo falando sobre jogo de sinal. Não pode jamais. Então, olha, estou multiplicando. Tem muito aluno que comete esse erro. Acha porque é 2 vezes, significa que é menos vezes menos. Não é. Mais vezes menos é o quê? Menos. Então, será menos 393,5 menos 571,6, que é o resultado da multiplicação de 2 vezes 285,6. Agora aqui sim, ó, menos vezes menos será o quê? Mais. E o resultado vai dar igual a quanto? O ΔH igual a menos 890,6. Lembrando, se o ΔH é negativo, o processo significa que é exotérmico. Toda entalpia de combustão é um processo exotérmico. Como é que você sabe que é entalpia de combustão? É simples. Se a reação tiver uma substância na presença de oxigênio, é uma reação de combustão. Se você observar, a formação da molécula da água é uma reação de combustão. Por quê? É caracterizada toda reação de combustão aquela reação que necessita da presença do gás oxigênio, perdão. A nossa segunda parte de termoquímica envolve a chamada lei de Hess. Como é que seria a lei de Hess? Hess foi um grande estudioso da parte termoquímica. E Hess observou em seus experimentos que, independente do caminho realizado pela reação, pelo processo, o que vai importar sempre é o estado inicial e o estado final. Vamos fazer aqui um comparativo. Supondo que fizéssemos uma viagem de Natal a Mossoró, certo? Vai influenciar na nossa viagem, por acaso, a gente parar em cidades que ficam entre esse trecho? Por exemplo, Angicos, Açu, Lages. Então vejam, vai ter algum problema? Não. Você não vai chegar ao seu destino? Vai. O máximo que vai acontecer é o quê? É o tempo necessário que você chegue. Mas você não vai deixar de chegar ao seu destino. É o que acontece com a lei de Hess. Não importa o caminho realizado pelo processo. O que vai ser levado em consideração é o estado inicial e o estado final do processo. Certo, pessoal? A aplicabilidade da lei de Hess é feita a partir de sistemas de equação. Então, a gente vai montar um sistema, de modo que a gente vai realizar uma soma algébrica entre as reações. E a soma algébrica entre as reações resultará numa reação principal, no qual chamamos de reação global. E a partir da montagem dessa reação global, da descoberta dessa reação global, que aí iremos encontrar o valor da entalpia do processo. Por isso que afirmamos que na lei de Hess, ele afirma, e é bem contundente em relação a isso. Independente do caminho realizado pelo processo, o que será levado em consideração é apenas o estado inicial e o estado final.